Sumir aqui, ó. Para ver o que está acontecendo. Bom dia, graça e paz, que Deus assim nos abençoe. Amém. Pastor Cris, justamente com o pastor Robson, nessa manhã de domingo, nós queremos levar a mensagem do Evangelho até você. Então, peço a você que você possa permanecer conosco para a honra e glória de Deus. Amém? O pastor Robson vai estar à frente do culto hoje, nós estamos no tempo, o tempo está fechado, mas nós estamos aqui para poder trazer a boas novas do Evangelho para você. Que Deus assim te abençoe, permaneça conosco para a honra e glória do Senhor. Amém, Jesus. Bom dia, graça e paz. Vou tirar aqui a máscara para nós falarmos melhores. E nós hoje estamos alegres, hoje estamos aqui na igreja. Triste porque está vazia, mas alegre porque o Senhor tem cuidado de nós. E a sua misericórdia é o motivo de nós não sermos consumidos. Templo fechado, né? Mas nós estamos aqui fazendo aquilo que o Senhor tem nos ordenado a fazer, que é falar do amor de Deus, pregar o Evangelho, trazer a esperança aos nossos corações, trazer o alento do nosso Deus, fazer aquilo que nós faríamos se o templo estivesse aberto, né? Nós continuamos a pregar a palavra de Deus, continuamos a falar do amor de Deus e não podemos parar. Temos que continuar, seguindo em frente, para que o Evangelho possa alcançar aqueles que precisam ser alcançados, aquelas pessoas que realmente precisam de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto, precisam conhecer Jesus. Amém? Então nós vamos orar mais uma vez, entregar nossas vidas diante do altar do Senhor e pedir a Deus que nesse momento possa falar profundamente aos nossos corações. E você que tem aí o seu pedido de oração nesse dia, coloca na mão do Senhor, peça ao Senhor para estar com você nesse momento, entregue a sua família no altar do Senhor, porque o Senhor, Ele é misericordioso e Ele tem muito, e o milagre só vem dos céus. Nós precisamos crer nisso, o milagre de Deus só vem dos céus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar e agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, nós somos gratos, ó Pai, por estarmos lá diante da Tua presença. Obrigado, Deus, por essa manhã maravilhosa. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pela vida, Pai, pelo milagre de ter acordado. Obrigado por estar aqui na Tua casa, Deus, fazendo aquilo que o Senhor tem ordenado, a pregação do Teu Evangelho. Ó Pai, muito obrigado, Deus, pelas famílias, ó Pai, que serão alcançadas através desse canal, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando poderosamente cada uma delas, ó Pai. Abençoa Teus servos, ó Pai, a cada dia, para que eles possam, a cada dia, ó Pai, se sentirem esperançosos, ó Pai, no milagre que vem de Ti. Muito obrigado, Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Fala conosco nessa manhã, ó Pai, que possamos, ó Deus, entender exatamente qual é o recado que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Deus, nós entregamos nossa vida diante do Teu altar, confiados em Ti. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Então, meus irmãos, nós vamos, nessa manhã, eu queria convidar você. Há uma semana mais ou menos, eu preguei sobre isso. Preguei não, falei alguma coisa sobre isso ali na live, para a honra e glória de Deus, na casa da nossa irmã Roberta. Nós estivemos ali, falando ali, e usamos ali um tempo bem curto, até porque tinha outras atividades também, outros momentos. E eu queria voltar nessa mensagem, porque é uma mensagem que dá para a gente produzir muito mais, a gente consegue entender muito mais daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, nos seus corações. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá em Marcos, no capítulo 11, nós vamos ler o versículo 20, vamos ler o versículo 20 a 24, Marcos capítulo 11, versículo 20 a 24. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler esse versículo, mas vamos explicar todo o texto, que começa lá no versículo 1. E a palavra de Deus diz assim, Marcos capítulo 11, o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo de 20 a 24.
Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoou secou. Versículo 22. Ao que Jesus respondeu: Tendes fé em Deus? Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, erga-se e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crendo que recebereis, será vosso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Se, porém, vos não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Irmão, nós temos aí um texto, eu estive pregando, falando lá na nossa irmã, como eu havia relatado. Esse texto é um texto que vai falar sobre fé. É um texto que vai falar sobre fé, sobre acreditar. E esse texto, ele nos leva ao entendimento de que as palavras de Jesus é poderosa sobre a nossa vida. E quando Jesus manda nós fazermos alguma coisa, é porque o Senhor, ele vai nos dar total liberdade e a coisa vai acontecer. E eu queria deixar para os irmãos o seguinte: essa mensagem, ela vai ter como título, para que nós prossigamos nessa manhã, o que a fé produz. Nós vamos entender o que a fé, ela produz quando nós resolvemos acreditar. O que essa fé produz? E nós temos aí o texto de Marcos, no capítulo 1, quando Jesus entra em Jerusalém, no versículo 2, capítulo 11, versículo 2, quando Jesus entra em Jerusalém, Jesus manda 2 de seus discípulos ir buscar um jumentinho que está amarrado. E ao buscar o jumentinho, ele ainda relata que esse jumentinho nunca foi montado por homem nenhum. E mais ainda, Jesus ainda vai relatar que se alguém falar alguma coisa, diz que foi ele que tinha mandado. E foi exatamente o que aconteceu. O interessante, irmãos, é que ninguém falou para Jesus do jumento. O interessante é que ninguém falou que o jumento não havia sido montado. E o interessante é que, como que Jesus iria... Se alguém iria reclamar, e Jesus já tinha se antecipado, dizendo: diz que foi eu que mandei. E foi exatamente o que aconteceu. Pedro, os discípulos foram buscar o jumentinho, chegando lá, o jumentinho estava amarrado lá no esteio, e alguém chegou e falou: o que vocês estão fazendo com esse jumentinho? Aí ele foi e relatou: não, o mestre mandou pegar. E ficou por isso mesmo, e realmente pegaram. Essa passagem é a passagem triunfal, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E Jesus, então, segue aquela entrada que ele faz ali como rei que é. E lá no capítulo 12, no versículo 12, interessante, lembra-se, do 20, fala sobre uma figueira que secou, mas a gente vai entender essa figueira lá no versículo 12. No dia seguinte, orando, saindo de Betânia, Jesus teve fome. Jesus sai de Jerusalém e vai para Betânia. Chegando em Betânia, teve fome. Vendo ao longe a figueira que tinha folhas, foram ver nela se acharia alguma coisa. Aproximou-se dela e não achou, senão folhas, porque era um tempo de figos. Então disse: figueira, nunca mais como alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Então, olha só, o versículo ele começa com uma ordem de Jesus lá no início, dizendo para os discípulos: vai lá e pega o jumentinho, que nunca foi montado, e se alguém falar alguma coisa, diz que foi eu que mandei. Começa aí. Logo após, Jesus sai de Jerusalém para Betânia, e chegando no meio do caminho, Jesus teve fome, e ali ele para e vê uma figueira, e a figueira realmente não tem nada, não produz nada. Jesus amaldiçoa a figueira. E aí Jesus passa ao templo e aí expulsa os mercadores, no versículo 15. Jesus vai expulsar os mercadores que ficavam dentro do templo, vendendo, negociando,
uma casa de oração, onde a casa do Senhor era a casa de oração, quando a palavra nos relata isso, e ali o pessoal estava usando a casa de oração para um comércio, ele vai dizer que era um covil de ladrões, e exatamente isso que estava acontecendo. A casa de Deus sendo invadida por algo que não era a santificação e a glória, não era a busca por Deus, não era o local de oração, de entrega. Então Jesus chega ali e interrompe tudo o que está acontecendo. Essa é a outra passagem. Deus abençoe. Estou aqui na igreja, irmãos. Estando na igreja, os irmãos vão estar sempre por aqui. E chega-se agora no versículo 20, onde Pedro não acreditou, lá no versículo 12, quando Jesus diz para ele, amaldiçoa, Pedro não acredita, e agora passando pela figueira, Pedro vê, né? A figueira seca. Aí ele fica, como assim? Secou mesmo? Ou seja, Jesus falou, ele não acreditou no que Jesus havia falado sobre a figueira que havia sido se secar. Então Jesus diz para ele: tendes fé em Deus, tendes fé em Deus. O que você pedir, crendo, vai conseguir, o monte vai se mover, as coisas vão acontecer, mas você precisa pedir com fé, crendo. Essa é a dinâmica toda do texto de Marcos, capítulo 11, esse versículo que eu estou citando com os irmãos. Então é interessante, irmãos, que esse contexto todo do capítulo de Marcos mostra que as palavras de nosso Deus, de Jesus, elas são palavras firmes, são palavras de fé. São palavras de fé. E aí, quando ele discorre aí no capítulo 24, ele vai nos relatar que para o nosso pedido, aquilo que almeja o nosso coração, pedir ao Senhor, para nós alcançarmos isso, primeiro, precisamos estar bem com nossos irmãos. Precisamos estar bem, perdoar. Então, para começar a dizer sobre o que a fé produz em nossas vidas, quando nós resolvemos realmente crer, o que ela produz dentro de mim, uma fé consciente, é uma fé consciente, não uma fé inconsciente, porque existe uma diferença muito grande sobre isso. Alguém, eu estou doente, vou ficar sentado em casa e pela fé eu vou ser curado. Jesus pode te curar? Pode, mas isso não é uma fé consciente. Vai ao médico se tratar. Eu preciso do emprego, mas eu fico sentado dentro da minha casa esperando o dia todo passar. Eu tenho fé que o emprego vai vir até mim. Não, isso não é fé consciente. Fé consciente é você se levantar e ir atrás do emprego. Isso é uma fé consciente. Eu tenho fé que essa doença não vai chegar na minha casa, que nada vai acontecer comigo. Tudo bem, mas você tem feito as recomendações? Você tem cumprido as recomendações da Organização da Saúde? Você tem feito a sua parte, lavado a sua mão? Você tem feito? Isso é uma fé consciente, uma fé onde nós colocamos diante do altar do Senhor, mas fazemos aquilo que nós temos que fazer, nos cuidarmos, né? Então, a gente precisa ter uma fé consciente. Isso é uma fé consciente. E quando o texto nos relata sobre uma fé consciente, que fala sobre perdoar, a fé, ela produz o perdão. A fé produz o perdão. E nós vemos nos nossos dias de hoje, isso está sendo bem claro, irmãos. Nós temos vivido um conflito muito grande. Um conflito onde cada um tem as suas ideias e não aceita a outra, ou um conflito onde há uma guerra sobre valores, há uma guerra sobre... E isso está organizando, isso está ocasionando dentro de nós um afastamento, uma coisa que teria que ser... Nós teríamos que estar unidos nesse momento, está nos afastando. Então a fé, ela vai produzir o perdão. A fé produz o perdão. Então, se eu tenho fé em Deus e acredito em Deus, eu preciso ter o perdão dentro de mim. Então, a fé, ela produz o perdão. E para que a minha oração alcance aos céus, eu preciso perdoar. Eu preciso estar bem com meus irmãos. Tem um versículo que eu gosto muito em Mateus 24,
quando vires deixar a sua oferta no altar e lembrares de algo contra teu irmão, volta, peça perdão e depois vem e oferte. Mateus capítulo 24, versículo 5, se eu não me engano. Então, olha só, a fé exercida de maneira consciente é que se eu vou pedir algo ao Senhor, se eu vou pedir algo em meu benefício a Deus, crendo, eu preciso olhar para dentro de mim e ver se realmente eu estou bem com meu irmão. Para que a minha oração, quando chegar aos altos céus, o Senhor a receba de maneira tremenda e que isso aconteça porque eu estou bem com meus irmãos, eu perdoei, eu fui perdoado. Então essa é a primeira coisa que a fé produz dentro de nós. A fé, ela produz o perdão, o amor, a fé produz isso. E o capítulo vai discorrer mais ainda. O que a fé produz? A fé, ela produz a esperança. Quando Jesus fala, tendes fé em Deus, no versículo 22, tendes fé em Deus. E aí nós vemos que a fé, ela não pode vir acompanhada de medo, porque o medo se baseia na dúvida. Se você tem fé, você não precisa ter medo. Por quê? Porque Hebreus vai falar sobre isso, Hebreus 11:1, a fé, a certeza das coisas que não se esperam e a convicção dos fatos que realmente se veem. Então, se eu tenho fé em Deus, se eu busco a Deus, se eu sirvo a Deus, eu preciso ter essa confiança em Deus de que alguma coisa Deus vai fazer em meu favor. Talvez Deus vai dizer para você, espere, ou não, ou sim. Mas a fé nos faz ser confiante e vencer os nossos medos. Algum tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa realmente está apavorada. Eu falei para ela, você não tem fé não em Deus? Você não acredita em Deus? Você precisa ter fé. Não, mas eu tenho fé, mas eu tenho medo. Não, se você tem fé, se você acredita, você precisa entregar a sua vida, entregar os seus medos, entregar tudo nas mãos do Senhor, porque quem cuida de nós, quem pode fazer algo para nós é o Senhor, é Deus. Então precisamos ser confiantes, precisamos ter a fé que nós exercemos, ela precisa produzir a confiança naquilo que eu acredito, naquilo que eu busco. Se eu busco a Deus, eu preciso ter confiança de que Ele vai agir em meu favor. Então a fé produz perdão, a fé agora produz a confiança. Eu preciso confiar em Deus e acreditar de que Deus tem sempre o melhor para nós e vencer o meu medo. Precisamos vencer nosso medo. Mas a fé também, ao longo do capítulo, a fé também, e aí eu acho bem interessante, porque essa parte nos leva tem a ver conosco nos dias de hoje. A fé declara o milagre. No versículo 23 vai dizer, qualquer que disser, mas crê que se fará aquilo, diz, porque fará. Quando Jesus era procurado por um enfermo, embora fosse notável a sua necessidade, aí a gente está falando sobre o cego, o Senhor sempre perguntava, o que queres que eu te faça? A maioria das vezes, quando Jesus era procurado nos capítulos para algo sobre cura ou algo sobre alguma coisa, Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Irmãos, precisamos falar para o Senhor o que nós queremos. O que nós queremos é realmente o desejo do nosso coração, porque o milagre vem de Deus, mas você tem a certeza do que você quer? Você tem que confessar para o Senhor, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Então a fé, ela produz um milagre. A fé, ela vai produzir um milagre na nossa vida. E quando você pensa, quando Jesus já acabava de ouvir as petições das pessoas, ao final, Jesus sempre falava assim, a tua fé te salvou. A tua fé. O que Jesus sempre quis dizer com isso? Sempre ao final de as pessoas serem curadas, das pessoas conseguirem os seus objetivos, Jesus dizia assim, a tua fé te salvou. Por que Jesus falava isso?
Porque era a confiança que nós tínhamos, era a confiança que aquelas pessoas tinham no que eles estavam pedindo a Deus. Sabiam, tinham uma certeza que iriam acontecer. Então Jesus falava para eles: a tua fé te salvou. É a certeza de quando você pedir ao Senhor, no momento de Deus, Deus vai te dar, porque você está crendo, você está confiante naquilo que você está pedindo, você está certo daquilo, está dentro do teu coração. E aí Jesus sempre fala: a tua fé te salvou, a tua fé. Ou seja, para alcançarmos algo em nossas vidas, precisamos ter fé, precisamos produzir essa fé dentro de nós. Precisamos ser confiantes, precisamos acreditar realmente no que vai acontecer. Às vezes nós pedimos alguma coisa a Deus, se acontecer bem, se não acontecer, isso não é fé, isso é dúvida, ou medo. Então precisamos acrescentar que a fé, ela produz e declara o milagre de Deus na nossa vida. Quando nós cremos, que nós buscamos ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida diante do altar do Senhor, isso é através da fé. A fé nos faz isso, a fé faz com que nós prossigamos, a fé faz com que nós acordamos pela manhã, mesmo com tudo que está acontecendo, nós saímos para os nossos trabalhos, nós vamos ao médico, nós vamos fazer os nossos afazeres. Sabe por quê? Porque é a fé que nós temos em Deus, que Deus está cuidando de cada um de nós. Essa é a fé, é ela que nos move, é ela que nos faz caminhar, seguir em frente, vencer as barreiras da vida, ultrapassar as barreiras. É a fé. Precisamos acreditar e ter fé que as coisas vão melhorar, precisamos ter fé que as coisas vão passar, que muito em breve nós estaremos aqui de novo na casa do nosso Deus, casa de oração, orando. Precisamos ter fé que no momento de Deus nós iremos nos abraçar, precisamos ter fé, porque isso é um milagre de Deus, é um milagre, e nós vemos isso ao longo da Bíblia, um milagre acontecendo a todos os momentos com Jesus, e Jesus só pede que você acredite. Quando ele diz, em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê, se fará isso que diz, e será feito. O versículo 23, será feito um milagre de Deus na nossa vida. Então precisamos ter fé, acreditar. Então nós não podemos de maneira nenhuma fraquejar. Precisamos alcançar, seguir em frente, porque essa é a vontade do nosso Deus sobre nossas vidas. Então, a fé, ela produz o perdão, a fé, ela produz a confiança, a fé produz o milagre sobre nossas vidas. É a fé, através da fé que o milagre vem. E um outro ponto que eu queria relatar dentro desse texto é que a fé, irmãos, ela não tem limite. A fé não tem limite. Quando pedires em oração, crendo, recebereis, assim será convosco. Deus garante que atenderá não apenas algumas coisas, mas tudo que pedimos com fé. Quando nós oramos, nós precisamos acreditar. A própria oração nossa, a nossa oração é fruto de fé. Se acreditarmos que Deus existe, então Ele existe. Se não acreditarmos, não existe. Então, a nossa oração já é um ato de fé, um ato de acreditar. A nossa oração. Quando você tira para orar, porque você acredita que vai acontecer. Então, o fruto da nossa oração já é a fé. Então, precisamos crer nisso. E isso, quando fala sem limite, é porque realmente não tem limite. Quando ele diz que o monte irá se mover, talvez para muitos seria impossível. Para muitos seria impossível. Mas é o nosso Deus. É o nosso Deus. Por exemplo, quando conhecemos o poder da cura, precisamos passar pela enfermidade, através da fé, somos curados. Não é isso? É assim que funciona? Através da dificuldade,
a nossa fé ela é provada e nós alcançamos aquilo que almejamos nos nossos corações. Não há nada difícil para a fé. Quanto mais impossível, maior será o tamanho do milagre sobre nossas vidas. A fé é uma fonte inesgotável de possibilidades sobre a nossa vida. É a fé. A fé nos faz acreditar no impossível de Deus sobre nossas vidas. Naquilo que nossos olhos parecem ser impossível, é possível para Deus. Naquilo que quando você chega parece que não vai acontecer, é onde Deus entra, através da sua fé. Uma coisa que me chama muita atenção, irmãos, é quando Moisés sai do Egito, né? Sai lá do sofrimento e vai seguindo, levando todo aquele povo, e quando chega ali no mar vermelho, mar de jugo, quando ele chega ali já não tem para onde ir, e o faraó está vindo, iriam matar dizimar todo o povo de Israel. Imagine só, você chega num local que não tem para onde ir, é a fé agora que você vai exercer, é a fé que vai fazer com que a coisa aconteça, e realmente é o que aconteceu. A fé, Deus falou, toque nas águas, e o mar se abriu, o povo de Israel passou. É a fé ela é sem limites. Então, se você pede a Deus, crendo na palavra de Deus, Deus vai sim conceder a você, não importa o que seja. Talvez aos seus olhos seja impossível, talvez aos seus olhos, aos nossos olhos, seja uma coisa impossível, mas é possível sim para Deus. Você o que tem que fazer? Você tem que falar para Deus e acreditar. Precisamos ter fé. Alguém já chegou para mim e falou: isso aí vai ficar para o resto da vida. Irmãos, que fique para o resto da vida, mas eu tenho fé em Deus que nós não seremos abalados quanto a isso. É fé. Tenho fé em Deus que daqui a pouco nós iremos voltar às nossas atividades normais. Isso é uma fé consciente. Precisamos acreditar em tudo quando o Senhor tem ordenado, tem falado. Quando Jesus mandar você fazer alguma coisa, faça com fé, porque é Ele que rege nossas vidas, é Ele que nos dá a garantia de que irá acontecer. Então, quando você for buscar um emprego, por exemplo, sai de casa, levanta, ora ao Senhor e tenha fé que Deus tem sempre o melhor para você. Não desanime. Talvez você chegue lá hoje e bata e a porta esteja fechada, porque o relógio de Deus é diferente do nosso. É tudo no momento de Deus. E às vezes precisamos aprender isso também. Precisamos aprender que Deus é soberano sobre todas as coisas, e é no momento de Deus que as coisas acontecem. Quando eu entendo isso e deixo isso acontecer, entrego ao Senhor a minha vida, irmãos, a bênção ela vem por completo, ela não vem pela metade, e ela não vem como maldição na minha vida, porque eu criei que o Senhor me abençoou naquele momento, no momento dele. Irmãos, não existe ciência capaz de explicar a fé, porque a fé não tem explicação. A fé não tem explicação. Talvez você esteja vivendo aí um momento muito difícil na sua vida. Não sei. Talvez você esteja vivendo um medo muito grande na sua vida. É nesse momento que Deus vai agir em seu favor. Ajoelhe-se, ore ao Senhor, entregue a Deus, porque através da fé, do acreditar nas coisas que o Senhor tem ordenado, você vai ser curado, você vai receber aquela bênção do Senhor. Mas para isso precisamos exercer a nossa fé. A fé é o que nos move, a fé é que nos faz acreditar, a fé é que nos faz avançar, seguir em frente. Através da fé é que nós estamos aqui. Templo fechado, sim, templo fechado, mas acreditando que muito em breve nós estaremos aqui com nossas igrejas, com nossos irmãos, com a igreja lotada. Muito em breve nós estaremos aqui glorificando a Deus na casa de oração, na casa do Senhor. É fé. Então tenha fé, irmãos. Não duvides. Ele fala na palavra, tendo fé e não duvidar. Crer e não duvidar. O crer é crer na ação de Deus sobre nossas vidas.
É crer na ação de Deus sobre nossas famílias. É crer na ação de Deus sobre o problema que tem me afligido. É crer na ação de Deus na doença que tem assolado a minha casa. É crer na ação de Deus na falta de comida. É crer na ação de Deus no meu desemprego. É isso, irmãos. Isso é fé. Fé é isso. Fé é acreditar nas coisas que aos seus olhos não tem jeito. E o médico está aí para isso, irmãos. Talvez alguém fale, vou ficar em casa, não preciso ir no médico. Não, vai no médico, sim, porque o médico também é instituído por Deus. A inteligência dele vem de Deus. A tua fé, ela vai te fazer com que você seja curado pela pessoa certa, pelo médico certo. Deus vai abrir o caminho para aquele médico realmente passar os remédios certos. Então, isso é fé, irmãos. Precisamos exercer isso. Porque daqui a pouco nós estaremos retornando à casa do nosso Deus, aqui a nossa casa de oração. E o que nós, ao longo desse tempo que temos ficado isolados em nossas casas, o que nós temos aprendido com isso? Realmente temos dado ouvido ao Senhor? Temos entendido o recado de Deus para nossas vidas? Porque isso, quando acabar, e vai acabar, está próximo de acabar, eu tenho fé em Deus que isso já está próximo de acabar. Como que eu vou ser depois disso tudo? Ou, simplesmente no início, eu posso até acreditar, mas depois a coisa começa a funcionar bem, e eu começo a desacreditar novamente, porque nós somos seres humanos. Não deixe para buscar o Senhor quando o problema começar a se dirigir a sua vida. Busque o Senhor um pouquinho antes. Ore ao Senhor um pouquinho antes. Porque quando o problema vier, você já criou uma intimidade com Deus. Ao longo desse tempo, irmãos, nós temos buscado o entendimento sobre o que o Senhor tem nos mostrado ao dia a dia. Então precisamos a cada dia buscar e exercer a nossa fé diante do altar do Senhor. Vai passar um som agora. Passou. Então é isso, irmãos. A nossa vida ela é movida pela fé que temos em Deus. Por acreditar nas coisas que Deus tem colocado diante de nós. Então precisamos a cada dia exercer essa fé dentro de nós. Porque é a fé que vai nos fazer avançar. É através da fé que nós não vamos nos trancar dentro dos nossos lares. Através da fé é que nós vamos alcançar a cura. Através da fé é que nós vamos alcançar a liberdade. Através da fé é que daqui a pouco nós estaremos aqui, na casa do nosso Deus, orando, louvando com todo mundo junto. Através da fé. Então, irmãos, a fé ela produz isso na nossa vida. A fé ela produz coisas inexplicáveis. Bênçãos, às vezes, que aos olhos humanos parece que não tem jeito. Mas através da fé, do milagre de Deus, acontece em nossas vidas. Então eu queria falar para você nessa manhã sobre isso. Sobre o que a fé produz sobre nossas vidas. A fé produz o perdão. A fé produz a confiança, crer. A fé declara um milagre sobre nossas vidas. A fé, ela não tem limite, irmãos. Não tem limite. A fé não tem limite. E ela é inexplicável. Ela acontece à medida que eu peço ao Senhor aquilo que está dentro do meu coração. E o Senhor, no momento dele, me concede. Sabe por que me concede? Através da fé. É a fé que nos faz isso. Amém? Que Deus assim abençoe. Nós, muito em breve, estaremos aqui. Cadê o Maurício? Está por aí, não está, Maurício? Chama o Maurício aí para o Maurício orar. Chama o Maurício. Maurício está aqui, o Maurício vai orar. Diácono Maurício vai estar aqui para orar conosco. Hoje ele está aqui, nós estamos aqui na igreja. Maurício vai orar, agradecendo a Deus por essa manhã. Bom dia, igreja. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E nesta manhã que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de nós. Oremos, igreja. Obrigado, Senhor, porque Tu está presente em nossa vida a todo instante, mesmo nas dificuldades que passamos, ó Deus, mesmo no mundo em tribulação,
mas sabemos que está presente em nossa vida. Podemos glorificar pela igreja, Deus, que está reunida, mesmo, Senhor Deus, distante, mas estamos reunidos na tua causa para glorificar o teu nome, Senhor Deus. Esteja conosco, nos abençoe, nos proteja de todo mal, Senhor Deus. Tu possa estar nos protegendo em nossos lares, nossas casas, nossos filhos, nossas esposas, nossos esposos, nossos pais, nossas mães, toda a nossa família, Deus. Nos proteja e nos livra de todo mal. Esteja com a palavra do pastor Robson, Deus, que possa ter entrado nos nossos corações, Deus. Que possa estar abençoando a vida de cada um, onde esquece, Deus. Para que breve nós possamos estar aqui na tua casa, Senhor, reunido para glorificar o teu nome. Obrigado por tudo, igreja. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos hoje eternamente. Esteja com os teus servos, pastores, pastor Roger, pastor Cristo, Deus, que estão incansavelmente pregando a tua palavra, Senhor. Abençoe os teus servos, suas famílias, onde estiver. Em nome de Jesus, que nós oramos hoje eternamente. Amém. Glória a Deus. Amém. Que bom ter você conosco. Feliz de estar na casa do nosso Deus. Hoje a mensagem foi feita daqui. Eu, pastor Cristo, Diácono Maurício, estamos aqui, oramos, intercedemos e a mensagem foi pregada. Tenha fé, meu irmão, tenha fé. Fé que vai passar. Fé que o Senhor Jesus está já nos dando a vitória. Amém? Se você crê nisso, diga amém. O segredo é acreditar na palavra de Deus. Acreditar e crer. Crer, confiar, porque o Senhor tem muito a nos oferecer. Amém? Pastor Christian está aqui conosco também, vai dar uma palavra aos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que a graça dele possa a cada dia superabundar na sua vida e na vida da sua família. Deus abençoe. Graças e paz, igreja. Muito bom poder estar aqui com vocês. Eu gostaria de fazer um convite a você que está assim conosco nessa manhã. Logo mais, hoje, às 18 horas, nós estaremos assim encerrando o mês da família. Teremos um culto abençoador vindo de Deus para a sua vida. Nós estaremos assim, louvando a Deus, estaremos orando e haverá o momento da palavra. Então você está assim mais que convidado, está assim convocado a estar adorando a Deus conosco hoje, encerramento no mês da família. E nós louvamos a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. Deus abençoe sua vida. Tenha um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém.